sou a Marcela e eu vim explicar como que eu fiz os meus algoritmos do mini teste. Na primeira questão, o senhor pediu o cálculo da hipotenusa. Eu fiz a inclusão da biblioteca MathH para a gente conseguir tirar a raiz quadrada, né? E aí eu declarei as variáveis, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Fiz o printf, scanf para a gente receber a entrada do usuário, como o senhor pediu. E aí eu abri uma condicional if para não aceitar, né, valores negativos. Porque não tem como calcular a hipotenusa de um lado que é negativo. Na minha lógica isso funciona e tá certo. Aí eu fiz a utilização do e-comercial, né? Que é o EE, que significa end, como se fosse uma porta-end, né? Só funciona se o cateto adjacente e o cateto oposto forem maiores do que zero. Caso contrário, cai no else e vai aparecer uma mensagem de erro, de que entradas negativas não são permitidas. Aí, caso o if esteja certo, né? Caso passe dessa condição, hipotenusa igual ao cateto oposto, vezes cateto oposto, né, que é o cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. E aí eu usei a função sqrt, que tira a raiz quadrada de qualquer número, de qualquer valor, que no caso é a hipotenusa. Marcela, por que você colocou por 100.0f? Porque no exemplo de tela que o senhor apresentou, o senhor botou o valor do cateto B para ser 3, o valor do cateto A para ser 4 e a hipotenusa é 5, com nenhuma casa decimal. Então eu imaginei que talvez o senhor só quisesse inteiros. E como eu tinha declarado cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa como float, né, porque não tem como a gente fazer a multiplicação de, por exemplo, 2 decimais e dar um inteiro. Não é assim que o computador visualiza. Então eu preferi colocar por 100.0f, porque aí daria só o valor inteiro, não teria nenhuma casa decimal de utilização. Aí aqui eu coloquei a saída do terminal, exatamente da forma que o senhor colocou que queria. Para a questão 2, né, é o cálculo de médias e aí dizer qual é o conceito, né, do aluno. Mais uma vez declarando as variáveis N1, N2, N3, N4 e média. E declarei a variável conceito, né, que é de caractere. Mais uma vez, uma rodada de printf scanf para escanear, para receber a entrada das notas N1, N2, N3, N4. Todas as notas eu botei como float, né, porque você pode tirar 3,5. Mas eu criei a condição de que só aceitariam, né, notas positivas. Não tem como notas positivas ou iguais a 0, porque não tem como você tirar menos 1 numa prova. Na minha cabeça essa lógica existe. Então fiz o cálculo da média da forma que o senhor falou que queria, que é N1 mais N2 vezes 2, mais N3 vezes 3, mais N4, e tudo isso dividido por 7. Depois disso, né, caso a N1, N2, N3 e N4 obedeçam a regra de serem maiores ou iguais a 0, vai para o cálculo da média e eu abro para o if do conceito. Caso não, né, vai para o else de erro de entradas negativas não permitidas. Aí vamos lá, explicando esse if. Se a média for maior ou igual a 9, o conceito é A, utilizando aspas simples, né, sempre, porque é um caractere. Aí, se não for maior ou igual a A, então tem que ser maior ou igual a 7.5. Se for, é conceito B. Se não for
nem maior ou igual a, nem maior ou igual a 7.5, então tem que ser maior ou igual a 6.0. E aí, se for, é conceito C. Mas se não for, nem maior ou igual a 9, nem maior ou igual a 7,5, nem maior ou igual a 6, então, logicamente, é menor do que tudo isso. E aí é conceito D, que no caso é abaixo de 6. E aí abre esse printf, né, que diz a média é... Eu coloquei apenas uma casa decimal de precisão, né, e o conceito é porcento C. Porque aqui representa os caracteres. Aí aqui média e conceito, né. A gente bota na ordem em que é referido. E aí a saída... Uma saída qualquer. O senhor não deu exemplo de saída. A questão 3 é sobre valor do ICMS, preço líquido de um açougue. Conta de açougue. Vamos lá. O senhor pediu para que o código ele se repetisse caso a gente fizesse uma pergunta para o usuário, né? Se ele respondesse S ou N, se ele quisesse sair, ou seja, respondendo S, o código acabava, o programa encerrava. Mas se ele quisesse continuar, no caso, sair N, voltava tudo de novo. Para isso, eu abri um loop do while. Por quê? Porque o do while permite que o código rode a primeira vez completo, e aí assim faça a pergunta e ele vai se repetindo. Aí vamos lá. Decorar as variáveis, peso, preço quilo, total a pagar, valor ICMS e lucro líquido. E o caractere, né, sair. Vamos lá. Abri o loop do, né, aí printf scanf para o usuário dar a entrada do preço, do peso da carne que ele colocou e o preço do quilo da carne que ele quer, né? Aí comecei a fazer o cálculo das coisas. Total a pagar é igual ao peso vezes o preço por quilo, o valor ICMS é igual a total a ser pago vezes 17%, aqui eu já coloquei 0,17, e o lucro líquido é o total a pagar menos o valor do ICMS. Aí vamos lá. Printf, total a pagar por 100.2f, porque eu queria que só tivesse duas casas de precisão, como a gente está trabalhando com real, né? A gente só tem duas casas decimais. Total a pagar, ICMS 17%, por 100.2f, valor ICMS, do lucro líquido do açougue, e aí em seguida disso tudo vem a parte da pergunta, sair sim ou não. E aí eu dou o buffer, né, para limpar a entrada e não dar nenhum erro. E comercial, sair. Quando eu fecho isso tudo, ou seja, quando o programa roda tudo de uma vez, entra na condicional while. While sair igual a n ou sair igual a n minúsculo, né? Vai repetindo. Caso o usuário dê uma entrada S maiúsculo ou S minúsculo, o programa vai sair total. E aí eu tenho aqui, né, um exemplo de saída da forma que o senhor solicitou. Preço quilo, 3,5. Peso, 3,5. Preço por quilo, 4,90. Total a pagar, 17,15. O meu deu uma alteração de centavos, porque o meu programa acabou calculando meio que arredondando para cima, ao invés de arredondar para baixo. Eu não soube consertar isso. Tanto que nos valores do senhor, né, o valor do ICMS deu 2,91, o meu deu 2,92. E aí a gente fica com essa 0,01, né, de diferença em todas as outras respostas em seguida do ICMS. Mas assim, a saída está igual ao que o senhor colocou. Aí por último, a questão 4, né,
Fiz a inclusão da biblioteca stdio.h, abri o int.main e aí eu comecei a declarar as variáveis. Marcela, por que você separou em 2 floats? Professor, sendo muito sincero, era para eu não me confundir. Às vezes eu me confundo, eu estava me embaranhando, porque eram muitas variáveis com nomes um pouco parecidos, e aí isso acaba às vezes me confundindo. Então eu preferi separar. Aí vamos lá. Int tipo animal, quantidade de animais, né? Porque o tipo de animal só pode ser 1, 2 ou 3. E eu não posso comprar meio porco, então tem que ser inteiro. Float preço animal, total pago e comissão escritório, porque são valores monetários, tudo isso pode ser número quebrado e número decimal, né? E declarei a variável continua, porque ao contrário de cima, que o senhor queria sair, a saída, né? Aqui o senhor quis continua sim ou não. Aí vamos lá. Como na anterior, eu também abri a condicional do while, tá certo? E aí vamos para a explicação do código. O meu programa imprime na tela tipo animal, 1, 2, 3, né? 1 gado, 2 equinos, 3 ovinos. E aí faz o scan do teclado, que é um inteiro, então é %d. Tipo animal. Se tipo animal menor que 1 ou tipo animal maior que 3, essa entrada não é aceita, porque não existe nenhuma outra condição. Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Caso não tenha esse caso de erro, vai seguir para a condicional certa. Aí, preço unitário do animal, aí vem printf para o usuário dar a entrada do quanto que foi o preço unitário do animal e a quantidade de animais comprados, né? E aí eu declarei total a ser pago é igual a preço animal vezes a quantidade de animais. E aí abri a condicional. Se tipo animal é igual a 1, ou seja, gado, a comissão do escritório é igual ao total pago vezes 5%, que eu traduzi para 0,05. Se não, tipo animal igual... me perdoa, professor. Se tipo animal é igual a 2, então a comissão do escritório é igual ao total pago vezes 7%. Caso não seja nenhum, nem 2, então é 3. Aí a comissão do escritório é o total pago vezes 0,3%, ou vezes 3%. E aí eu disse que o total pago final, né, no caso seria o preço animal vezes a quantidade de animais mais a comissão do escritório. E aí vamos lá, abro o printf para dizer qual foi o total pago. Mais uma vez, como estamos utilizando real, eu utilizei %.2f para ter divisão de 2 casas decimais. Comissão a pagar, %.2f mais a comissão do escritório. E aí a pergunta de sim ou não, né? Continua? Sim. Aí vai começar tudo de novo. Continua? Não. E aí encerra o programa. Dou o espacinho do enter aqui, o buffer, né? Aí o e-comercial para o continua. Enquanto continua igual a sim, S maiúsculo ou S minúsculo, esse código todo vai rodar de novo. Quando for N ou qualquer outra palavra, qualquer outro caractere, vai encerrar o código todo. E aqui a saída da forma que o senhor solicitou na questão. Exatamente como teve o exemplo de tela no papel que o senhor nos entregou. É isso. Muito obrigada, professor.